Geólogos estão vasculhando a paisagem acidentada do Haiti em busca de pistas para futuras ameaças sísmicas. Estudos mostram que o país é cercado por um sistema complexo de placas tectônicas. E ao largo da costa nordeste da ilha, há uma falha muito mais mortal. É um tipo diferente de falha. Uma zona de subducção onde uma placa é empurrada para baixo da placa vizinha. Nós temos a placa do Caribe e a placa norte-americana. A placa norte-americana está empurrando por baixo e fazendo a placa do Caribe se dobrar assim. Pode acontecer que essa placa suba de volta, gerando um grande terremoto e transmitindo também energia para o mar, gerando um grande tsunami. Foi o que aconteceu em Sumatra, em 2004, no Oceano Índico. O tsunami de dezembro de 2004 começou com um violento terremoto de magnitude 9.2 no litoral de Sumatra. Foi o terceiro maior terremoto da história e aconteceu quando um trecho enorme da crosta terrestre se movimentou, deslocando bilhões de toneladas de água do mar em todas as direções. O tsunami se propagou pelo Oceano Índico. Quando atingiu a terra, levou prédios, carros e qualquer um que estivesse em seu caminho. Mais de 230 mil pessoas de 18 países morreram. A grande zona de subducção ao largo da costa nordeste do Haiti tem potencial de se romper violentamente da mesma forma, gerando um terremoto imenso de magnitude 9. Se ocorrer um desses grandes terremotos de zona de subducção, ele provocará a ruptura da falha numa extensão de até 1000 quilômetros. Ele criaria uma onda gigantesca propagando-se à velocidade de um jato. Em 20 minutos, ela atingiria o litoral da República Dominicana, devastando o Haiti e o restante do Caribe. Uma hora depois, ela inundaria a América do Sul, a Flórida e o Golfo do México. Em 7 horas, o tsunami percorreria mais de 6.000 quilômetros, atravessando o Atlântico para atingir as praias da África e da Europa Ocidental. Esse cenário de pesadelo pode ser iminente. Os registros geológicos revelaram que a zona de subducção do Haiti não sofre uma ruptura há 1000 anos. Ficou claro que os riscos sísmicos agora têm de ser levados muito a sério no Caribe. A inspeção aérea de Roger Pillan sugere que ainda há tensão presa na falha que causou o terremoto de janeiro. A história mostra que Porto Príncipe pode ser atingida 2 vezes por um grande terremoto e que os tremores acabarão se estendendo para oeste a partir do Haiti em direção à Jamaica. Mas uma pergunta crucial permanece: por que tanta gente morreu no terremoto? Em termos geológicos, ele não foi particularmente forte se comparado a outros terremotos espalhados pelo mundo. Em março de 1964, o grande terremoto do Alasca atravessou a cidade de Anchorage. A terra tremeu durante 4 minutos aterrorizantes e em certas áreas o solo subiu mais de 10 metros. O terremoto causou estragos tremendos na cidade e nos seus arredores. Mas qual a dimensão desse tremor? Na década de 1930, sismólogos desenvolveram métodos para calcular a força de um terremoto. A mais conhecida é a escala Richter, que tem esse nome em homenagem ao sismólogo americano Charles Richter. As escalas de magnitude, a Richter em particular, são logarítmicas em termos do tamanho do terremoto, ou seja, um terremoto de magnitude 5 é 10 vezes mais forte que outro de magnitude 4. Um de 6 é 10 vezes mais forte que um de 5 e 100 vezes mais forte que um de 4. Há uma diferença enorme entre um terremoto de magnitude 9, por exemplo, e um de magnitude 6, 1000 vezes. O grande terremoto do Alasca teve magnitude 9.2 e foi o segundo maior da história. Ele foi 160 vezes mais forte que o terremoto do Haiti.
O maior terremoto já registrado atingiu o litoral do Chile em maio de 1960. Ele teve magnitude 9,5 e foi 300 vezes mais forte que o terremoto do Haiti. Mas se o terremoto do Haiti foi relativamente fraco em comparação ao do Chile, por que houve tanto estrago? Na tarde de 12 de janeiro, na capital do Haiti, mais de 2 milhões de pessoas não faziam ideia de que estavam em perigo iminente. Às 16h53, a terra começou a tremer com violência. Um terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade. Em menos de 60 segundos, o abalo intenso arrasou Porto Príncipe. O terremoto do Haiti foi 300 vezes menor do que o maior terremoto já registrado. No entanto, seu impacto foi um dos mais devastadores. Ceifando mais de 200 mil vidas. Todos os meus amigos ainda estão lá dentro. Eles estão gritando. Eu não posso fazer nada. A minha namorada, meu melhor amigo, ainda estão lá dentro. E o terremoto deixou 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. O tremor intenso derrubou 50% das construções. O entulho bloqueou as estradas de acesso da cidade. O geólogo Roger Billen está tentando descobrir por que o terremoto causou tanto estrago. Do ar, examinando a devastação, ele começa a identificar um padrão. Algumas casas lá embaixo não foram afetadas, o que é interessante porque elas estão bem na falha. Mas afastando-se da falha, ele vê que os estragos são maiores. Nos afastamos da montanha e chegamos a um rio e uma planície. Aqui há sinais de estragos consideráveis. A construção ali embaixo desmoronou completamente. Acredito que era uma casa. Agora é um monte de entulho. Eu estou vendo 7, 8, 9, 10 casas completamente destruídas. É evidente que muitas casas construídas sobre a rocha nas proximidades da falha resistiram e que os piores estragos aconteceram nas casas erguidas no sedimento mole da bacia fluvial. Quando as ondas sísmicas atravessam o sedimento não compactado, elas se tornam maiores e mais intensas, aumentando muito o tremor na superfície. É um processo chamado amplificação. De volta a Porto Príncipe, Billen constata que a geologia da região contribuiu para as dimensões do desastre. A cidade foi construída sobre sedimento pouco compactado, o que amplifica as ondas sísmicas. O epicentro não fica longe daqui e as ondas devem ter passado por aqui, se acelerando e crescendo horizontal e verticalmente. As pessoas não conseguiam ficar de pé durante o terremoto, foi muito intenso. Por isso, as construções estremeceram com muita força. A amplificação arrasou praticamente todas as construções da capital. À medida que as notícias do desastre se espalharam pelo mundo, especialistas em sismologia começaram a avaliar os estragos. Num laboratório de Londres, a engenheira sismóloga doutora Tiziana Rossetto está examinando a destruição de Porto Príncipe por imagens de satélite e fornecendo informações vitais sobre vias de acesso e escombros para ajudar no trabalho de resgate. Aqui temos uma imagem da Catedral Principal de Porto Príncipe. Essa é anterior ao terremoto. Esta é de depois do terremoto e podemos ver que ela perdeu o telhado. Nenhuma construção ficou intocada, mas o desenho específico de cada uma determinou a maneira como elas desabaram. Neste caso, a construção parece ter desmoronado num colapso por camadas. Os elementos verticais, as colunas, ruíram e os pisos caíram em camadas uns sobre os outros, causando um colapso total da estrutura e provavelmente muitas mortes. Avaliando a destruição, o geólogo Roger Billen ficou chocado com as dimensões da tragédia.
Terremotos não matam, desmoronamentos sim. Aqui neste bairro, cerca de 1/3 das construções desmoronou. É uma tragédia inacreditável. À medida que os cientistas examinam os escombros, fica claro que a geologia não foi a única causa do imenso número de mortos no Haiti. As construções em si eram verdadeiras armadilhas mortais.